Preste muita atenção porque o cenário eleitoral apresentado neste material ganhou novos elementos e colocou novamente Flávio Bolsonaro e Lula no centro das atenções. Uma pesquisa citada mostra Flávio na frente do presidente entre os eleitores de São Paulo, enquanto uma análise de Caio Coppola apresenta uma explicação estratégica para a ausência do senador em um debate recente. E isso não é tudo. O material ainda reúne informações envolvendo gastos do governo federal, um novo pedido da defesa de Jair Bolsonaro ao ministro Alexandre de Moraes, dificuldades financeiras de uma grande empresa brasileira e uma representação apresentada após declarações de Renan Santos. Está começando mais um boletim informativo aqui no seu canal Movimento Brasil Patriota. Eu sou Ademilson e hoje eu quero organizar com você os principais acontecimentos apresentados nesse material, separando claramente aquilo que foi divulgado como dado, aquilo que é análise política e aquilo que aparece apenas como possibilidade ou acusação. Começando pela disputa presidencial, uma das informações de maior repercussão é uma pesquisa da Real Time Big Data, citada no material. Segundo os números apresentados, Flávio Bolsonaro aparece com 38% das intenções de voto entre os eleitores de São Paulo, enquanto Lula aparece com 33%. Estamos falando, portanto, de uma vantagem de 5 pontos percentuais para Flávio no maior colégio eleitoral do Brasil. Politicamente, é um número que merece atenção, porque São Paulo possui enorme peso na disputa nacional. Ao mesmo tempo, o comentarista Caio Coppola apresentou uma interpretação sobre a decisão de Flávio Bolsonaro de não comparecer a um debate recente. De acordo com a análise apresentada, essa ausência poderia ser compreendida como uma decisão estratégica. O raciocínio é o seguinte: se Flávio precisa conquistar no segundo turno parte dos eleitores que no primeiro turno estão com outros candidatos identificados com a direita, entrar agora em confrontos diretos com esses candidatos poderia aumentar sua rejeição justamente entre pessoas das quais ele precisaria posteriormente. Segundo os números citados por Coppola, Lula teria 46% em uma simulação de segundo turno, contra 45% de Flávio Bolsonaro. Ele também afirmou que candidatos da direita posicionados atrás de Flávio reuniriam uma parcela importante dos votos do primeiro turno. A conclusão apresentada pelo comentarista é que o principal confronto de Flávio deveria ser diretamente com Lula, evitando desgaste desnecessário com nomes que futuramente poderiam compor uma frente eleitoral semelhante. Essa é uma interpretação política e estratégica apresentada no material, e os próximos debates poderão mostrar se a decisão realmente produzirá algum benefício eleitoral. Flávio Bolsonaro, segundo o conteúdo enviado, também teria afirmado que não estaria fugindo dos debates e que participaria caso Lula estivesse presente. Essa movimentação mostra como a estratégia dos debates poderá se transformar em um dos pontos importantes da campanha. Outro assunto apresentado envolve uma comparação feita por um comentarista do portal Metrópolis. No trecho exibido, ele menciona um integrante da estrutura política ligada ao presidente Lula e levanta a possibilidade de que, dependendo do avanço de determinadas investigações, essa pessoa pudesse assumir papel politicamente delicado para o governo. É importante manter exatamente a condição apresentada no próprio material. Trata-se de uma possibilidade levantada pelo comentarista, e não de uma delação confirmada, nem de uma conclusão judicial. O comentarista também menciona suspeitas que, segundo ele, precisariam ser investigadas. Portanto, qualquer responsabilização dependeria do avanço das apurações e das decisões das autoridades competentes. Na sequência aparece Jair Bolsonaro. Segundo o conteúdo apresentado, a defesa do ex-presidente solicitou ao ministro Alexandre de Moraes autorização para que um professor particular pudesse entrar em sua residência e ministrar aulas de química e matemática para sua filha Laura Bolsonaro. O professor, segundo o pedido citado, daria aulas uma vez por semana durante aproximadamente 2 horas.
A situação chama atenção justamente porque demonstra o nível das restrições atualmente aplicadas às visitas do ex-presidente. Independentemente da opinião que cada pessoa tenha sobre Bolsonaro ou sobre Alexandre de Moraes, estamos falando de uma autorização envolvendo a entrada de um professor para atender uma adolescente em atividades escolares. E esse certamente é um episódio que continuará despertando debate político entre apoiadores e críticos das medidas impostas ao ex-presidente. Agora, vamos para a questão econômica, porque os números apresentados no material também são expressivos. Segundo o levantamento atribuído ao Jornal Estadão com dados do orçamento da União, diversas despesas registraram crescimento significativo. O programa P-de-Meia aparece como o caso mais destacado. De acordo com os números citados, a despesa teria aumentado 903%, chegando a aproximadamente 10 bilhões e 390 milhões de reais. Também foram apresentados aumentos em outras áreas e estruturação de unidades de atenção especializada em saúde teria crescido 123%, chegando a 7 bilhões e 930 milhões de reais. O programa de garantia da atividade agropecuária teria avançado 26%, alcançando 6 bilhões e 620 milhões de reais. O auxílio gás teria aumentado 25% para aproximadamente 4 bilhões e 800 milhões de reais. A subvenção econômica destinada a investimentos rurais e agroindustriais teria aumentado 18%, chegando a 7 bilhões e 190 milhões de reais. E o Programa Nacional de Alimentação Escolar também teria registrado crescimento de 18%, alcançando aproximadamente 6 bilhões e 850 milhões de reais. O debate político aqui será inevitável. De um lado está a defesa desses programas e seus objetivos sociais. Do outro está a preocupação com a trajetória das despesas públicas e com a capacidade do governo de manter os gastos dentro das regras fiscais estabelecidas. O material também apresenta uma notícia envolvendo a Braskem. Segundo a informação exibida pela CNN Money, a petroquímica teria apresentado um pedido de recuperação extrajudicial para renegociar uma dívida de aproximadamente 54 bilhões de reais. Recuperação extrajudicial não significa automaticamente falência. Trata-se de um mecanismo por meio do qual uma empresa negocia diretamente com seus credores e posteriormente pode levar o acordo à justiça para homologação. Ainda assim, uma dívida desse tamanho naturalmente chama atenção e provoca questionamentos sobre a situação financeira da companhia e os impactos que uma reestruturação dessa dimensão poderá produzir. Outro episódio envolve Renan Santos e uma declaração feita durante um debate presidencial. Segundo o material, um advogado filiado ao PSOL apresentou uma notícia-crime ao Ministério Público Eleitoral, alegando que Renan teria cometido injúria eleitoral contra a primeira-dama Janja da Silva. A representação está relacionada a comentários feitos por Renan durante críticas à ausência de Lula no debate. Nesse caso, existe uma diferença fundamental. Uma representação ou notícia-crime não significa que alguém já tenha sido condenado ou sequer que a acusação será acolhida. O Ministério Público deverá analisar aquilo que foi apresentado e decidir sobre os próximos passos. O episódio, porém, certamente alimentará mais uma discussão sobre os limites entre crítica política, liberdade de expressão e eventuais ofensas pessoais durante uma campanha eleitoral.
Por fim, o material traz uma atualização sobre o líder do PT na Câmara, que havia sido hospitalizado depois de sofrer um acidente vascular cerebral isquêmico. Segundo as informações apresentadas, ele recebeu alta hospitalar depois de apresentar evolução clínica favorável e deverá continuar sendo acompanhado por médicos. Ele teria passado mal e desmaiado durante uma reunião de líderes, sendo posteriormente hospitalizado. Independentemente da disputa política, uma situação médica grave deve ser tratada com humanidade. E a informação positiva nesse caso é justamente a recuperação e a alta hospitalar. Agora eu quero saber a sua opinião sobre o cenário político apresentado neste boletim. A ausência de Flávio Bolsonaro no debate foi uma estratégia eleitoral acertada, ou ele deveria participar independentemente da presença de Lula? E o que você pensa sobre os números apresentados para São Paulo e sobre o crescimento das despesas públicas? Deixe sua opinião nos comentários. Inscreva-se no Movimento Brasil Patriota e compartilhe este vídeo com outras pessoas que acompanham a política brasileira. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. Muito obrigado pela sua audiência. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.